Enquanto você assiste a este vídeo, uma transformação silenciosa está acontecendo nas profundezas do Atlântico Sul. Uma descoberta que pode redefinir o equilíbrio de poder global. Uma riqueza que faz os olhos da Europa brilharem de cobiça e os estrategistas americanos perderem o sono. Mas antes de revelarmos o que está em jogo, se você quer entender os bastidores da geopolítica energética mundial, inscreva-se no canal e ative o sininho. Este conteúdo pode desaparecer a qualquer momento. Brasil, quinta maior nação do planeta, conhecido por suas praias, futebol e carnaval. Mas há algo acontecendo sob o solo oceânico brasileiro que poucos compreendem completamente. Algo que tem o potencial de transformar o país em uma superpotência energética e, ao mesmo tempo, ameaçar os alicerces do sistema internacional estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Estamos falando do pré-sal, mas não apenas do petróleo que você conhece. Estamos falando de reservas que podem conter entre 70 e 100 bilhões de barris de óleo equivalente. Para colocar em perspectiva, isso representa mais do que as reservas comprovadas de países como Líbia, Nigéria e Noruega combinados. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos voltar ao ano de 2006. Naquele ano, a Petrobras anunciou a descoberta de petróleo em camadas geológicas anteriormente consideradas inexploráveis. Estamos falando de reservatórios localizados abaixo de uma camada de sal, com até 2.000 metros de espessura, em profundidades que chegam a 7.000 metros abaixo do nível do mar. Era uma façanha tecnológica sem precedentes. Enquanto outras nações perfuravam em águas rasas, o Brasil estava dominando uma tecnologia que permitia extrair petróleo de condições extremas. A camada de sal, formada há 150 milhões de anos, havia preservado o petróleo em condições ideais. O resultado? Um óleo de altíssima qualidade, com baixo teor de enxofre, perfeito para refino. Os números são astronômicos. Desde 2010, o pré-sal já produziu mais de 4 bilhões de barris de petróleo. Em 2023, representou 75% de toda a produção nacional. Mas aqui está o detalhe que poucos mencionam. As projeções indicam que o Brasil pode alcançar uma produção de 5 milhões de barris por dia até 2030, colocando o país entre os 5 maiores produtores do mundo. Estamos falando de uma receita potencial de trilhões de dólares nas próximas décadas. Dinheiro que pode financiar infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento tecnológico. Recursos que podem tirar milhões da pobreza e transformar o Brasil em uma economia de primeiro mundo. Mas há um problema. Um problema geopolítico de proporções globais. A Europa está em pânico energético. Após o conflito na Ucrânia, o continente se viu refém do gás russo. As sanções impostas a Moscou criaram uma crise sem precedentes. Alemanha, França, Itália, todos buscam desesperadamente alternativas. E o Brasil surge no radar como uma solução tentadora. Mas não é apenas sobre comprar petróleo brasileiro. É sobre controle. É sobre garantir que essa riqueza não altere o equilíbrio de poder de forma irreversível. Os Estados Unidos, por sua vez, têm uma agenda diferente, mas igualmente preocupante. Washington sempre viu a América Latina como seu quintal geopolítico. A ascensão de um gigante energético no hemisfério sul representa uma ameaça à hegemonia norte-americana na região. Não é coincidência que, nos últimos anos, tenhamos visto um aumento dramático na presença de think tanks americanos discutindo políticas energéticas brasileiras. As pressões são sutis, mas constantes. Há exigências ambientais cada vez mais rigorosas impostas por acordos internacionais. Há propostas de taxação de carbono que penalizariam desproporcionalmente países produtores de petróleo. Há financiamentos condicionados à adoção de políticas energéticas específicas. A narrativa da transição energética, embora legítima em suas preocupações climáticas, também serve como ferramenta geopolítica. Enquanto o Brasil é pressionado a deixar seu petróleo no subsolo em nome do planeta, os países desenvolvidos continuam consumindo combustíveis fósseis e importando energia de ditaduras questionáveis. A hipocrisia é evidente. A Europa fecha minas de carvão em casa,
mas compra energia de países com padrões ambientais duvidosos. Os Estados Unidos pregam energia limpa, mas aumentam sua produção de xisto betuminoso. Enquanto isso, o Brasil é cobrado por desenvolver seus recursos de forma responsável. Aqui chegamos ao coração da questão: soberania nacional. O pré-sal não é apenas uma commodity. É um ativo estratégico que pode definir o futuro de 215 milhões de brasileiros. É a diferença entre continuar sendo um país em desenvolvimento perpétuo ou alcançar a verdadeira independência econômica. A legislação brasileira do pré-sal estabelece regras claras. A Petrobras deve ser operadora em todos os blocos, com participação mínima de 30%. Os royalties são distribuídos de forma a beneficiar educação e saúde. É um modelo que prioriza o interesse nacional, mas há forças poderosas tentando mudar isso. Lobbies internacionais pressionam por uma abertura total do setor. Argumentam que o Brasil não tem capacidade técnica ou financeira para explorar sozinho. Propõem modelos onde empresas estrangeiras teriam controle majoritário. O que está em jogo transcende a economia. É uma batalha pela configuração do sistema internacional nas próximas décadas. Um Brasil energeticamente independente e rico muda toda a dinâmica da América Latina. Fortalece o Mercosul. Cria alternativas aos blocos tradicionais de poder. Não é exagero dizer que o pré-sal brasileiro representa uma das últimas grandes fronteiras de recursos naturais do planeta. Em um mundo onde as reservas convencionais de petróleo estão em declínio, quem controla novas fontes controla alavancas fundamentais de poder. A China entende isso. Pequim já investiu bilhões no setor energético brasileiro, garantindo contratos de longo prazo e participação em campos estratégicos. Os chineses jogam o jogo de longa duração, construindo alianças que podem durar décadas. O Brasil enfrenta desafios imensos. A exploração em águas ultraprofundas requer tecnologia de ponta e investimentos massivos. A infraestrutura logística precisa ser ampliada. A cadeia de fornecedores locais deve ser fortalecida. E, acima de tudo, é necessário um projeto nacional que transcenda governos e partidos. Mas as oportunidades são proporcionais aos desafios. O desenvolvimento do pré-sal pode criar milhões de empregos qualificados, pode impulsionar a indústria naval, a engenharia, a tecnologia. Pode financiar a transição do próprio Brasil para uma matriz energética mais limpa e diversificada, usando os recursos do petróleo para investir em renováveis. O novo petróleo brasileiro não é apenas sobre barris extraídos do fundo do oceano. É sobre escolhas civilizacionais. É sobre decidir se o Brasil será protagonista ou coadjuvante no século XXI. É sobre ter a coragem de defender os interesses nacionais diante de pressões externas gigantescas. A riqueza que assusta a Europa não é apenas o petróleo em si. É o que essa riqueza representa. A possibilidade de um país do sul global alcançar patamar de potência sem pedir licença. É a ameaça à velha ordem, onde recursos de países em desenvolvimento eram facilmente acessíveis aos centros de poder tradicionais. Se você chegou até aqui, compartilhe este vídeo. Esta informação precisa circular. O debate sobre o futuro energético do Brasil não pode ficar restrito a gabinetes fechados em Brasília ou salas de reunião em Washington e Bruxelas. É uma discussão que pertence a todos os brasileiros. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro dos bastidores da geopolítica que molda nosso futuro. Porque conhecimento é poder. E o poder de entender o que está em jogo é o primeiro passo para proteger nossa soberania.